Aluguel de ações. Você já ouviu falar sobre isso? Sabia que é possível de ganhar dinheiro alugando as suas ações para terceiros ou ainda apostando na desvalorização de uma ou de várias ações? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM e fundador do Clube do Valor, também sou planejador financeiro CFP. E no vídeo de hoje, nesse novo vídeo da série Ramiro Responde, eu vou responder a dúvida do Pedro Andrade, que perguntou o que é aluguel de ação e perguntou como fazer o aluguel de ação e se é possível alugar um ETF. Então, eu desenvolvi um pouquinho mais esse conteúdo para fazer dele um guia bem completo aí sobre aluguel de ações, aluguel de ativos. Se isso parece interessante para você, eu peço para que você deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sininho ao lado do botão de inscrição para receber notificação a cada novo vídeo e também compartilha esse vídeo aí nas redes sociais, no grupo de WhatsApp da família e nos ajuda aí a crescer ainda mais o Clube do Valor. Enquanto isso, pode ir rodando a vinheta aí. Então vamos lá. Quando a gente fala de aluguel de ações, a gente tem que começar com alguns pontos básicos. Aliás, isso aqui é praxe de todo o Ramiro Responde, que é para que você entenda um pouco mais o contexto, né, desse assunto que eu estou tratando. Então, primeiro ponto básico, né? Existem algumas formas do investidor ganhar dinheiro no mercado de ações. As duas mais comuns, que talvez você já conheça, são recebendo dividendos e os juros sobre capital próprio distribuídos pela empresa ou pelas empresas que você investe e também com a valorização das ações. Você compra elas, elas valem mais no futuro. Se crescerem, você vende e aí embolsa essa valorização. Mas existem duas formas um pouco menos comuns, um pouco menos faladas, que são as que a gente vai tratar aqui mais nesse vídeo. Que a primeira é com a desvalorização da empresa, ou seja, quando você aposta contra uma empresa, você vende essa empresa a descoberto, eu já vou explicar melhor sobre isso. E a segunda é recebendo uma taxa de juros sobre o aluguel de suas ações, ou seja, você possui as ações, você aluga para um terceiro, por um prazo determinado, nesse prazo você não pode vender essas ações e você recebe uma taxa de juros por estar doando, né, por estar alugando as suas ações. Então são sobre essas duas formas menos comuns que a gente vai falar um pouco mais hoje. E daí o que é aluguel de ações? É uma operação também chamada de empréstimo de ações, que funciona da seguinte forma. Tem um especulador, alguém que está interessado em ganhar dinheiro no curto prazo com a desvalorização de um ativo. Então, o que essa pessoa faz? Se você acha que um ativo vai se desvalorizar, você não deve comprar ele, né? Então, você faz o contrário, você vende ele. Só que você vende um ativo que você não possui. Então, o que você tem que fazer? Você, o vendedor, você, o especulador que está apostando na queda. Você tem que pegar um proprietário que tem esse ativo e alugar ele por um prazo determinado, para não ficar vendido a descoberto, né? Quando você vende algo que você não tem. E esse proprietário, essa pessoa que alugou esse ativo para você, fica sem poder vender esse ativo, porque ele está alugado, não está na sua mão no momento, ao longo desse contrato, ao longo do prazo desse contrato, e na troca disso recebe juros do tomador. Então, se o especulador está certo na sua visão, se o ativo realmente cai, o que esse cara faz? Ele vai lá e no futuro compra esse ativo a um preço menor, digamos que ele vendeu a R$30, comprou a 25, ganhou aí R$5 por cada ação vendida e devolve as ações aí para o doador. E o doador, no curto prazo, claro, ele perdeu um pouco de dinheiro porque a ação se desvalorizou, mas ele ganhou uns juros aí por estar alugando as suas ações. Nesse cenário, quais são os participantes dessa operação? São basicamente 4. Temos o doador, né, que é a pessoa que é o proprietário da ação, quem doa as ações. O tomador, que é quem está interessado na queda, quem vende as ações e depois aluga elas. A corretora, que faz o meio de campo entre doador e tomador. E a Bolsa de Valores, a BMF Bovespa ou a B3, que administra, né, a administradora e a contraparte central das operações, daí toda a segurança necessária que a gente precisa ter ao realizar esse tipo de operação. E tem um ponto aqui muito importante, um ponto básico muito importante a ser tratado, é que o doador, né, o proprietário das ações, ele continua tendo direito aos dividendos e aos juros sobre capital próprio distribuídos pela empresa, pela ação que ele está alocando, né, que ele está doando aí ao longo desse contrato de doação. Então, se você doar as ações dia 1º do mês e ela pagar dividendos no dia 15 e você receber ela de volta no dia 30, pode ficar tranquilo que o dividendo continua vindo para você. Dito isso, mostrado esses pontos básicos, eu quero tratar aqui sobre os benefícios e sobre os pontos negativos. Os dois lados da moeda de forma bastante imparcial, como eu gosto de fazer aqui. Então, quais são os benefícios para mim? Muitos benefícios. Para o doador, para o tomador e para o mercado como um todo. Por quê? Para o doador é muito bom, porque ele rentabiliza a carteira que está parada. Se é um investidor de longo prazo que não pretende mexer na carteira de ações no próximo mês ou no próximo trimestre, pode ir lá e doar suas ações sem problema e rentabilizar essa carteira. Para o tomador também é bom, porque ele consegue apostar na desvalorização de um título. Então, se ele acha por N motivos que o mercado vai cair, que uma ação vai cair, ele consegue fazer isso graças a esse mecanismo de aluguel de ações. E para o mercado como um todo é bom também, porque aumenta a liquidez dos papéis. Você gera mais operações geram liquidez. Liquidez facilita aí a compra e a venda de papéis para quem ainda não ingressou no mercado ou para quem tem aí papéis em custódia. Então, é bom para todo mundo. Mas é claro
também tem seus pontos negativos. Quais são eles? O primeiro, ele tende a aumentar a volatilidade dos papéis ao trazer liquidez, o que não é necessariamente ruim, mas muitos veem como algo negativo. Eu não acho, dependendo do ponto de vista, não acho que pode ser ruim, porque aumentar a volatilidade acaba sendo bom para aqueles que estão para o longo prazo, porque mais volatilidade abre mais oportunidades de ganho, abre mais chances de comprar ativos a bons preços, facilita bastante aí o investimento em valor, né, de longo prazo. Então, não vejo isso como algo negativo, mas pode ser, né, dependendo da pessoa que enxerga isso. Segundo ponto, taxas, diversas taxas. O tomador tem que arca aí com algumas despesas, então uma taxa da bolsa, que é de 0,25 ao ano ao longo do prazo da operação, ou mínimo de R$10 por operação. Uma taxa do aluguel, que é os juros que ele vai ter que pagar para o doador, e essa taxa varia muito de acordo com leis de oferta e procura. Então tem ações ali que pagam uma taxa muito pequena de aluguel e ações que pagam uma taxa muito grande. Geralmente quando a ação está em queda livre, está caindo bastante no momento, a taxa de aluguel cresce muito porque tem muitas pessoas interessadas em vender, em operar descoberto em operar shorteando, né, que é o termo, né, short, essa ação. Então varia muito de caso a caso, de período em período, mas é uma taxa que o tomador tem que pagar. E tem que pagar também uma taxa para a corretora, varia de corretora para corretora, isso aí é negociação própria aí com a corretora, e também uma taxa de corretagem para vender e para comprar o ativo. Então são algumas taxas, né, como você pode ver, que o tomador paga, então, uma operação que pode ser bastante cara para ele. E o terceiro ponto é um ponto bem específico que cria uma pequena anomalia de mercado. Que anomalia é essa? O tomador, a pessoa que está alugando, se ele não vendeu a ação que ele está alugando, ele passa a ter direito a voto nas assembleias da empresa, e o doador deixa de ter enquanto ele está doando. Isso, para mim, não faz muito sentido, porque o tomador está apostando contra essa empresa. Se ele passar a ter direito a voto, ele pode ir lá e fazer um voto prejudicial para a empresa nas assembleias. Eu sei que acaba não acontecendo muito, mas abre risco aí por esse ponto que eu vejo como uma anomalia de mercado, um ponto bastante negativo, né? Então, se está interessado em fazer com que as ações caiam, você vai lá e pode votar nas decisões dessa empresa. Então, você pode ir lá simplesmente sabotar as decisões dessa empresa, que seria algo sem sentido nenhum aí, né? Então, esses são os pontos negativos para mim. E agora um ponto bastante importante que faz parte da pergunta do Pedro, que é como fazer o aluguel das ações. Então, funciona da seguinte forma, tem o lado do doador e o lado do tomador. O doador, ele tem que manifestar seu interesse de alguma forma, né? Manifestar seu desejo junto à corretora que ele possui esses ativos. Então ele ou liga lá para a mesa de operações, ou liga lá para o suporte da corretora, ou online ele tem algum botãozinho para solicitar e doar suas ações, mas sempre tem alguma forma, todas as corretoras vão disponibilizar uma forma. Se não tiver no site delas, se não tiver muito clara essa forma, dá uma ligada lá que você vai conseguir manifestar seu desejo de ser um doador. E daí a corretora vai procurar tomadores interessados e fazer esse meio de campo entre doador e tomador. E para o tomador, além de solicitar isso para a corretora, ele também precisa apresentar garantias de que ele vai conseguir honrar a operação se ela der errado. Então, eu não posso pegar, por exemplo, sair vendendo aí um lote de 1.000 ações de uma ação que vale R$30, sair vendendo R$30.000, vou receber R$30.000 na minha mão, mas daqui a pouco essa ação subir para 36, 38, 39, 40 e essa operação der errado, né? Ou seja, eu vendi, embolsei 30 mil, depois eu compro de novo por 40, então eu perdi 10 nessa operação. Eu preciso ter uma garantia junto à corretora, uma margem aí, isso também vai variar de corretora para corretora, mas certamente você não vai conseguir fazer essa operação sem ter ativos nessa corretora, sem ter dinheiro pelo menos parado nessa corretora. E além disso, você tem que manifestar o direito, o interesse aí, né, de operar vendido nas ações. E por fim, uma pergunta que fez parte ali da pergunta do Pedro, se é possível alugar ETFs, e a resposta é bem simples. Sim, é possível alugar ETFs, e aqui eu deixei um link, né, para o site da BMF Bovespa, para o site da B3, em que tem mais informações sobre esse serviço de empréstimo de ações. Então explica melhor como é que funciona o serviço, quais ativos são elegíveis, e aqui entra, né, cotas de fundos de índice, cotas de ETFs. Então, para responder a pergunta, sim, é possível, e também dá mais informações que vão além aqui do que eu estou mostrando nesse vídeo. Fala sobre garantias, tarifas, etc. E para quem ficou interessado nesse serviço, acho que vale a pena dar uma bela de uma fuçada aqui no site da Bolsa de Valores, da B3. Agora, a minha visão sobre o ponto, sempre gosto de deixar bem claro que a minha visão, ela não é uma verdade universal, mas é a forma com que eu vejo, está ligado aí à nossa filosofia de investimentos, a forma com que a gente enxerga o mercado. Aluguel de ações pode ser uma excelente opção e pode ser uma não excelente opção ou uma opção ruim, dependendo da forma que você enxerga. Na minha visão, na minha filosofia de longo prazo, de querer tranquilidade financeira, de querer criar uma carteira que vai te proporcionar viver de renda no futuro, ou seja, uma visão totalmente de um lado investidor e não especulador,
não que exista certo ou errado, eu acho uma excelente opção para o doador, para aquela pessoa que está com a carteira ali parada, rentabilizar a sua carteira de investimentos. Quem está no longo prazo, investidor de longo prazo, não fica fazendo trade, não fica comprando e vendendo todos os meses, então não teria aí problema em deixar uma parte ou até mesmo toda a sua carteira de ações disponíveis para ser alugada, né? Para ganhar um dinheirinho, para rentabilizar um pouco melhor essa carteira. Agora, eu não acho uma excelente opção, ou em outras palavras, acho uma má opção para o tomador. E por dois motivos isso, né? Primeiro, é uma operação de curto prazo, uma operação que geralmente demora até um mês, um pouco mais de um mês, então não é assim, vou postar contra ação por anos e anos, então tem que ficar repetindo a operação. Então, operação de curto prazo, para mim, no curto prazo, o mercado assim, é uma loteria, assim, ninguém sabe o que vai acontecer no próximo mês, é muito, muito, muito imprevisível, muito mais diferente do que pensar no longo prazo, em que a gente sabe que boas ações de valores, boas empresas vão tender a se valorizar. É realmente bastante imprevisível o curto prazo. Está sujeito a muitas incertezas. Então, a chance de acertar aí, para mim, é cerca de 50%. E, além disso, tem todas aquelas taxas. Então, você paga muito para fazer uma aposta que, na minha visão, de curto prazo do mercado, que não é tão imprevisível, uma aposta que tem 50% de chance de estar certo. Então, você tem que ganhar muito mais quando você ganha do que quando você perde para cobrir aí essas taxas. E eu sou bastante cético quanto a isso. Não conheço alguém ou alguma empresa que faz isso com muito, muito, muito sucesso. Sei que pode existir, tem sempre gente boa em todas as áreas, mas eu acho bastante improvável esse caminho que é bem perigoso aí para o investidor seguir. Então, acho que é isso. É um guia completo aqui. Esse vídeo aqui foi um guia bastante completo sobre aluguel, um guia introdutório. Então, espero você ter entendido bem como é que funciona esse mercado, seus benefícios, seus malefícios. A minha visão, você pode discordar dela, pode concordar com ela. E eu peço para que você comente isso nos comentários. E também, se você quiser aí deixar sua dúvida para que ela possa ser respondida, e eventualmente, num próximo Ramiro Responde, vai ser um prazer. Então, se você gostou desse vídeo, vou deixar links aqui para que você aprofunde sua leitura. Um guia sobre como investir na Bolsa de Valores, um guia sobre como funciona a Bolsa de Valores e também um link aí para o serviço de empréstimo de ativos da Bolsa de Valores, da B3, que eu mostrei aqui ao longo do vídeo. Então, se você gostou, deixa teu like aqui, te inscreve no canal, compartilhe nas redes sociais e me ajuda aí a tornar o Clube do Valor uma comunidade cada vez mais rica e cada vez maior de investidores buscando a sua liberdade financeira. Então, por hoje é isso, ficamos por aí e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!